Nós vamos ler o profeta Abacuque, capítulo 3. É o mesmo texto que nós estamos lendo por 3 domingos. E hoje nós encerramos essa série de mensagens, a série de mensagens à Viva. O nosso desejo é que você saia daqui realmente avivado. Aqueles que ainda não acharam, está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É a retira. Mas para dar um norte aí para vocês, está depois de Naum, antes de Sofonias. Na minha página é 1819. Profeta Abacuque, traduzido para o português, o nome dele significa abraço. Legal o significado do nome, né? Dependendo de onde você está, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque. Capítulo 3, o verso é apenas o 2. Assim escreve o profeta no seu livro. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. A ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler somente o que o profeta diz agora, somente a fala do profeta. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos faze-a conhecida. Se você puder colocar as mãos em cima deste versículo, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos filhos amados que aqui estão. Homens e mulheres tão queridos pelo Senhor e foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Que esta palavra traga conforto, consolo, ânimo, graça, conhecimento, sabedoria para esses filhos queridos. Eu não quero falar de mim nem aquilo que eu preparei na minha casa, mas que neste momento o Espírito Santo de Deus, que inspirou essas palavras no profeta há 2.600 anos atrás, que este Espírito fale aos corações que estão aqui presentes e esses que nos acompanham de suas casas. Que neste momento, ó Deus, onde a tua palavra está sendo exposta, o Senhor seja louvado e glorificado pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que enquanto o Senhor é louvado, os nossos corações sejam ministrados nesta noite. Que saiamos daqui plenos, satisfeitos, cheios da tua palavra, para viver um tempo de avivamento diante do Senhor e na sociedade que estamos inseridos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a oração mais conhecida por todos os cristãos. Um texto muito usado nas igrejas pentecostais, também nas neopentecostais. Um texto muito usado para se referir a momentos de grande avivamento. Se eu perguntar para os irmãos aqui o que você entende por avivamento, talvez você possa ter uma ideia errônea do que é avivamento. E eu já tive por muitos tempos uma ideia errônea do que seria avivamento. Eu me lembro que uma vez, quando eu era... eu sou um jovem ainda, mas há alguns poucos anos atrás, estava chegando num salão alugado, onde era uma comunidade cristã, uma igreja, e estavam muitas pessoas orando ali dentro em voz alta. E o colega que estava comigo também, compartilhando da minha idade, ele olhou para mim e falou assim: olha que avivamento que está o culto aqui hoje. Né?
Então, ali nós tínhamos a ideia de que avivamento era barulho. Então, o que é um avivamento? Barulho. Né? Muitas pessoas orando em voz alta. Avivamento, barulho. Numa outra oportunidade, nós fomos... quando a gente vai num cantor evangélico que vai se apresentar numa quadra, é show? Porque o show é do Senhor Jesus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Fomos a um show. Né? Fomos a um show. Estava ali o palco, som muito alto, né? A bateria acústica, muito grande assim, acho que mais de 14 peças, né? Que o rapaz até se perdia, a gente olhava a bateria e não via o baterista, né? Estava ali bem grandão, né? Muitas luzes coloridas piscando ali. E eles iniciaram com o hino do cantor cristão. Quando eles diziam o refrão, glória, glória, aleluia. E começaram naquele ritmo bem antigo. E todo mundo ficou com uma interrogação, né? Um evento assim, com aquela maquininha de fumaça, luzes coloridas, né? E eles cantando desse ritmo. Aí de repente ficou tudo escuro. Aí as luzes piscaram bem alto e eles começaram um rock bem pesado, cantando a mesma letra do hino. Aí esse meu colega também sabe qual frase que ele usou? A mesma, eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou, olha aqui avivamento. Então o avivamento agora é a música alta, já não é mais barulho, né? Já mudou. O avivamento agora é a música alta, é a luz colorida, é a adrenalina. Porque a música alta, né, o som assim, as paredes pretas, isso gera adrenalina. Não gera louvor, louvor fica do coração. Gera adrenalina, que a gente fica alegre, e a gente pula, e a gente vibra juntamente ali com a música, né? Isso é adrenalina, como se a gente estivesse jogando futebol ali, no estádio, torcendo para o nosso time, quando o Palmeiras faz aquele gol, e a gente vibra, a gente pula, né? A gente fica contente, assim, aquilo é adrenalina mexendo com o nosso coração. Então, o avivamento já tinha mudado de figura do que era. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, nós temos que avivamento não é barulho, pode conter. Avivamento não é música moderna nem música antiga, pode conter. Avivamento não são luzes. Avivamento não é maquininha de fumaça. Avivamento muito menos é rock pauleiro ou música tradicional antiga no órgão. Independente. O avivamento ele é dentro da vida e do coração de cada cristão. Independente do contexto que nós estamos inseridos, ou do contexto que nós estamos vivendo, ou do contexto de igreja que nós temos. É indiferente. Eu me lembro que também, outra oportunidade, eu fui pregar numa outra igreja, já estava morando aqui em São Paulo, aqui em nossa associação mesmo. E começou o culto, e a irmã ali, muito animada ali, no louvor, falou assim para os irmãos, agora nós vamos cantar uma canção mais alegre, vamos todo mundo bater palma. Aí ela começou, uma meia dos irmãos começou também, a música continuou e os irmãos foram parando. Porque aquilo não era o estilo da igreja que eles estavam acostumados. Aí eu fiquei pensando naquele momento, né? Se o meu amigo estivesse aqui do meu lado, ele ia falar isso. Mas não tem nada a ver. Podíamos ser pessoas ali muito avivadas, mesmo que não estavam batendo palma. Poderíamos ser pessoas ali muito avivadas. E o que nós temos buscado do Senhor, e o que o Senhor tem ministrado ao coração desta igreja, da primeira igreja de Pastor Jardim Herculano, é que Ele quer nos avivar. Independente se nós vamos cantar o hino do cantor cristão, como nós abrimos, ou se nós vamos cantar o hino com palmas ou não. Aqui também nós tivemos isso. O segundo hino geralmente se canta batendo palmas, né? E os irmãos não se expressaram. Isso não quer dizer que o louvor não foi ao Senhor, porque ele fluiu do nosso coração. Ele fluiu do nosso coração. Quando nós olhamos para esta oração de Abacuque, ela é a oração mais conhecida no meio cristão, também se torna a oração mais importante que um cristão deveria fazer na sua vida, depois da oração de confissão por Jesus, mas é a oração mais esquecida dos cristãos, é a que mais fica do lado. Nós ajoelhamos e oramos ao Senhor pedindo as bênçãos do dia, pedindo a casa que nós precisamos, muitas vezes pedindo que Deus nos dê uma direção para o carro que nós vamos trocar, e nós oramos ao Senhor pedindo que Ele nos dê um melhor salário, um melhor emprego,
que Ele nos ajude a entrar na faculdade, nos ajude a criar bem os nossos filhos, e não oramos para que nós sejamos pessoas avivadas. Essa oração ela fica de lado. Agora, olhando para o contexto histórico, Abacuque escreve esta oração há 2.600 anos atrás do tempo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, é uma oração das antigas, que os nossos avós ali que um dia fizeram ou um dia estavam ali juntamente com ele, ouvindo esta oração. Ela é muito antiga. O tempo se passou muito, mas o contexto não mudou. O contexto não mudou. Então vamos analisar rapidamente o contexto histórico. Eu gostaria que você procurasse ter o máximo de atenção possível nesta parte que é o contexto histórico, para que você não se perca aqui no que nós queremos trazer para a sua vida nesta noite. Primeiro é que no ano 640 antes de Cristo, lembrando que antes de Cristo a contagem é decrescente, então 640 antes de Cristo, na nação de Judá, a nação de Israel já não existia mais, fazia mais de 100 anos. Eles deixaram de existir no ano 740, 735. Já não existiam mais. Existia somente a nação de Judá. O rei Josias assume o governo da nação de Judá. Rei Josias. E ele governa a nação por 31 anos. Depois, no ano 609, o rei Jeoacás, ele assume a nação. Sabe por quanto tempo que ele reina? Apenas 3 meses. Porque assim que ele assume o reino, ele é raptado pelos egípcios e ele é morto à espada pelos egípcios. Então, no mesmo ano 609, o rei Jeoaquim assume o reinado de Judá no lugar de Jeoacás. E Jeoaquim ele reina por 11 anos na nação de Judá. Depois de Jeoaquim veio o rei Joaquim. A gente tira o A. Jeoaquim, e depois de Joaquim vem Joaquim. Não eram portugueses, tá? Mas tinham esses nomes. E o rei Joaquim também ele reina somente por 3 meses. E o último rei de Judá foi no ano 597, que foi o rei Zedequias, que reinou por 11 anos. Depois a nação foi levada para o cativeiro babilônico e ela não existiu mais. Uma história triste da nação de Judá, mas eu gostaria que os irmãos voltassem comigo nos textos contemporâneos. Como sempre, nós vamos deixar uma fitinha aqui em Abacuque, capítulo 3, e nós vamos voltar então, vamos ler um pouco da história do rei Josias. Então nós vamos para o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 21, aqui narra a história dos reis de Judá, em 2 Reis e também no livro de 2 Crônicas, até que se chama Crônicas dos Reis de Judá, ou Crônicas dos Reis de Israel, por isso que ele possui esse nome. Então aqui nós vamos ler um pouco da história do rei Josias. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse momento. 2 Reis, capítulo 21. É importante que você acompanhe na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 21. Ok? Nós vamos iniciar aqui no verso 26. O finalzinho. O último verso. E sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22, verso 1. E tinha Josias, observe o texto, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. Uma criança foi levado ao trono. 8 anos
de idade, quando ele começou a reinar. Verso de número 3. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, se ele tinha 8, aqui já estamos no 18º, então ele já tinha 26 anos nessa época. Tá? Você pode ver que do verso 1 ao verso 3 nós temos um bom período, 22 e 26 anos. O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, verso de número 6, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavadas, para reparar a casa do Senhor. Então olha que o rei Josias, aos seus 26 anos de idade, no 18º ano do seu reinado, ele começou com 8 anos de idade, era uma criança ainda. Qual foi o desejo do seu coração? Ele mandou o seguinte recado: peguem os pedreiros, peguem os marceneiros, peguem o pessoal que trabalha com madeira, vamos todos para o templo e vamos restaurar o templo do Senhor, que estava fechado. Vamos restaurar, vamos abrir de novo o templo, vamos começar a adoração ao Deus de Israel, vamos começar a adoração ao Deus verdadeiro, vamos reconstruir o templo. Vamos fazer para os dias de hoje? Vamos consertar a igreja. Vamos fazer tudo que a igreja aqui precisa. Aquelas tomadas ali que ainda não estão feitas, essa parte aqui que está toda descascada aqui, vamos melhorar aqui. As goteiras que nós temos aqui no nosso telhado, vamos trocar essas telhas aqui. Vamos melhorar aqui a nossa igreja. Praticamente é isso que ele estava dizendo, contextualizando para os dias atuais. Capítulo 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. O que eles acharam? A Bíblia estava perdida, já não usavam mais, o templo estava fechado, não usavam mais. Então o sacerdote, o sumo sacerdote aqui, ele ficou muito contente, porque quando eles abriram a igreja e começaram a reconstruir o templo, eles encontraram a Bíblia e começaram a ler novamente a Bíblia. Então aqui começou um grande concerto do Senhor com o seu povo e do povo para com o Senhor. Capítulo 23, verso de número 1 e 2, assim diz: então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e a todos de Jerusalém se ajuntarem a ele, e subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Então o que ele fez aqui? Ele juntou toda a nação e levou para dentro do templo e voltaram a adorar ao Senhor. É a mesma coisa, querido, aquilo que nós comentamos agora, nós juntarmos toda a igreja, os irmãos que vieram hoje de manhã, os irmãos que estão aqui, nós juntarmos todo o rebanho aqui, para juntos realizarmos o culto ao Senhor. Há muito tempo que não se fazia. Essa alegria que nós tivemos no ano passado. Estávamos 2 anos com a porta da igreja fechada devido à pandemia. Quando a gente reabriu, os irmãos voltaram para o culto. Que alegria que foi! Nós retornarmos às nossas atividades, nós voltarmos juntos aqui ao louvor, à adoração, né? Valorize isso, queridos. Nós passamos 2 anos sem. Valorize esse momento que nós temos vivido aqui com grande alegria. Nós paramos aqui no 2, né? Verso 3: e o rei se pôs de pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo estava por este concerto. Ou seja, todos ouviram a palavra e todos acataram a palavra no seu coração. Quem que estava aqui? Toda a nação, toda a cidade de Jerusalém estava ali no templo, ouvindo a palavra, e todos acataram dentro do seu coração a tudo aquilo que eles estavam
vivei. Então esta foi a primeira grande feito, o primeiro grande feito do rei Josias. Abriu o templo, restaurou a estrutura do templo e restaurou o culto ao Senhor. Que bênção, né? Que eles estavam fazendo isso. Verso 4. O rei mandou o sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas dos umbrais da porta para que tirassem do templo todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém dos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Então os antigos reis de Judá levantaram dentro do templo do Senhor utensílios para adorarem ao Deus Baal, não é o Deus verdadeiro. Olha que afronta, dentro do templo do Senhor, eles levantaram utensílios para adorar a outros deuses. A outros deuses. É a mesma coisa de nós nos reunirmos aqui, em vez de nós cantarmos ao Senhor, nós cantarmos músicas mundanas. É a mesma coisa. Né? Colocaram coisas profanas dentro do templo do Senhor. Nos reunimos aqui, em vez de nós assistirmos um filme evangélico, nós assistimos um capítulo da novela. Coisas profanas dentro do templo. É o que estava acontecendo. O rei Josias restaurou. Ele falou: vamos pegar tudo isso aqui que os outros reis fizeram para adorar o Deus Baal aqui dentro, joguem tudo fora e queimem fora da cidade. E finalzinho do verso 4, e levem essas cinzas a Betel. Ou seja, levem embora de Jerusalém. Manda tudo fora daqui. Fez uma limpa praticamente ali no templo. Continuando, verso 6 agora. E também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. 7. Também derribou as casas dos prostitutos culturais que estavam na casa do Senhor, e em que mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Aqui que eles vão dar para comentar o que tinha dentro do templo. O que os antigos reis de Judá introduziram no templo. Leia o verso de número 7. É terrível de comentar o que tinha dentro do templo. Como o povo de Judá estava vivendo aqui, nesta época. Verso de número 9. Perdão, vamos para o 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Ou seja, eles fizeram estátuas de cavalo, os antigos reis, colocaram dentro do templo, e através das estátuas de cavalo, eles adoravam ao Deus Sol. Aqui nós vimos que adoravam a Baal, tinham as prostitutas cultuais, que eram da deusa Diana, e também aqui no verso número 11, tinha dentro do templo imagens de cavalo que se adoravam ao Deus Sol. Verso 12. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz. Quem era o rei Acaz? O esposo de Jezabel. Lembram-se da história de Elias e Jezabel? Ela mandou colocar várias estátuas de Baal dentro do templo. Então, quais eram essas estátuas do rei Acaz? As estátuas de Baal, que Josias também mandou quebrar e queimar. Verso de número 15. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito para pecados de Israel, junto com aquele altar, também o altar derribou. Ou seja, aquilo que o rei Jeroboão, que foi um dos filhos de Salomão, colocou ali para que todo Israel pecasse diante dos olhos de todos, o rei Josias também mandou tirar de dentro do templo. Ou seja, ele queria tirar o pecado do meio do povo. Aquilo que fazia o povo pecar dentro do templo, ele pediu que aquilo fosse
tirado de dentro do templo. Verso número 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o vosso Deus, que está escrito nos seus livros. Ele restaurou a festa, restaurou o culto, restaurou a festa da Páscoa. Verso número 24, ele vai combater aqui agora os pecadores do templo. Olha, os adivinhos, os feiticeiros, os serafins e os ídolos e as abominações, todas essas sejam tiradas da nação de Judá. Então, o feiticeiro, aqueles que faziam macumba, que faziam isso, faziam aquilo, todos foram tirados de dentro da nação de Judá, para que houvesse adoração unicamente e somente ao Senhor. Ou seja, quando nós olhamos aqui, nós vemos que Josias, ele fez uma grande obra espiritual na nação de Judá. Ele fez uma grande obra no templo que estava ali em Judá. Mas se nós analisarmos, meus irmãos, de uma forma retroativa, como fazendo a leitura inversa, olha o estado que estava o templo do Senhor na nação de Judá. Tinha estátua de Baal, tinha prostituta dentro do templo, trabalhando ali as prostitutas cultuais que nós vemos aqui, tinha estátua ao Deus Sol, tinha adoração a Baal, adoração ao Deus Bosque. Quantos deuses mais, quantas imagens mais, misericórdia tinha naquele lugar? Nós vemos aqui feiticeiros naquele lugar. O que mais que os reis de Israel estavam introduzindo naquele lugar? Reis de Judá, perdão. Vocês conseguem entender o desvio que os reis de Judá tiveram para com o Senhor? O templo ali construído para adorar a Deus, introduziram estátua de Baal, estátua de Deus Bosque, estátua de cavalo, prostituta cultual, feiticeiro, tudo isso na adoração ao Senhor. Deus se agrada disso? Deus se agrada de um desvio tão grande desse? Olha o mundo entrando dentro do templo do Senhor. Entrando dentro do templo. E tirando a adoração que deveria ser unicamente do Senhor. Isso aconteceu no ano 640, no reinado do rei Josias. Capítulo 23. Os dois últimos versículos. Perdão. Capítulo 23, verso 29. Verso 30. E nos seus dias, que está falando do rei Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, que é o rio Eufrates, que é o rio, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou no Egito. E seus servos o levaram morto de Egito, e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. O seu povo de toda a terra tomou a Joacás, filho de Josias, ungiram e fizeram rei em lugar do seu pai. Infelizmente, queridos, um rei tão bom como esse para a nação de Judá, reinou apenas por 31 anos, perdeu a sua vida, e depois o seu filho assume o reinado no seu lugar. Então agora nós vamos ver como foi o reinado do filho de Josias, que chamava Jeoacás. Verso 31. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Verso 32. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram os seus pais, os seus antepassados. Vamos entender aqui. Sabe tudo aquilo que Josias tirou do templo? Tudo aquilo que ele tirou? Tudo aquilo que ele desfez? Que os antepassados dele fizeram? Agora, depois que ele morre, o seu filho assume o trono da nação de Jeoacás. O que ele faz? Traz tudo de volta. Trouxe as estátuas de Baal, trouxe os cavalos de novo, trouxe as prostitutas cultuais, buscou os feiticeiros. Quanto tempo ele teve de reinado? 3 meses.
3 meses apenas. Verso 36. Depois da morte dele. Se chamava Jeoacás. Agora quem vai assumir é o filho dele, Jeoaquim. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. Jeoaquim ficou 3 anos como seu servo, depois que virou e se revoltou contra ele. O verso errado. 23, verso 36. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Verso 37. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Josias destruiu tudo. Jeoacás trouxe tudo de volta. Jeoaquim continuou mantendo tudo que Jeoacás trouxe de volta. Continuou com a profanação ali do templo do Senhor. Agora sim, capítulo 24, verso de número 8. Vamos ver o que o próximo rei, que agora Joaquim, o que Joaquim fez? Como foi o reinado dele? Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses em Jerusalém. Verso 9. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor. É o terceiro seguido, que traz tudo de volta: adoração a Baal, os feiticeiros, as prostitutas cultuais, os cavalos, traz tudo de volta. Mais um rei, capítulo 24, verso 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Verso 19. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Não teve outro. Porque depois desse, Nabucodonosor invadiu e levou todo mundo escravo da Babilônia. Puderam, né? Puderam. 4 reis trazendo toda a profanação para a nação e para o templo do Senhor. E que fim triste que a nação de Judá teve. Olha que fim terrível. Foram escravos da Babilônia. Morreram ao fio da espada. Se nós formos ler aqui, capítulo 25, verso 3. E aos 9 dias o quarto da cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o seu povo na terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros. Ou seja, a Babilônia invadiu durante a noite, acabou com a cidade. Olha o verso de número 9. Queimaram a casa do Senhor, queimaram o templo. Verso 10. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão das guardas derrubaram os muros ao redor da cidade. Sabe aqueles muros que Neemias reconstruiu? Foram derrubados pelo exército babilônico. Muros gigantescos. Perderam toda a proteção. Deixaram de ser uma nação. Foram escravos. Que fim terrível. Mas sabe o que eu acho mais interessante, meus irmãos? Era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Não era um povo idólatra. Não era um povo profano. Não eram caldeus. Não eram os jebuseus. Era o povo de Deus. Onde que eles moravam? Onde que era Judá, Jerusalém? Canaã. A terra que Deus deu, que prometeu a eles que mandaria leite e mel. A todo tempo eles nunca deixaram de ser judeus. Sempre foram o povo de Deus. Como judeus, eles não podiam se casar com pessoas de outros povos, para que se mantesse a espécie, para que se mantesse a linhagem dos judeus. E eles eram judeus, estavam dentro da terra que Deus tinha dado a eles, mas estavam com o coração tão distante do Senhor.
estavam distantes do Senhor. Muitos cristãos vivem assim hoje. Estão na igreja, são membros, muitas vezes até frequentadores da igreja, participantes dos ministérios, ativos, mas com o coração tão distante de Cristo. E é isso que o Senhor quer nos avivar. É isso que o Senhor quer nos avivar nesta noite. Que se nós estamos nos caminhos do Senhor, se nós estamos na igreja do Senhor, que vivamos então como crentes, como filhos do Senhor, com o coração do Senhor, e não com o coração distante de Cristo. Não com o coração distante. Esta então é a oração do profeta. Por que nós vemos todo esse contexto? Porque no ano em que Joacás, o primeiro rei, que trouxe tudo de novo que o que Josias tinha jogado fora do templo, Deus levantou 3 profetas. Na ausência de um, Deus levantou 3 profetas para avisar todos esses reis que o que eles estavam fazendo era errado e Deus queria um conserto com o povo. Deus levantou Jeremias, Deus levantou Obadias e Deus levantou Abacuque. Se você ler o livro de Jeremias, se você ler o livro de Obadias, de Abacuque e 2 Reis, eles contam a mesma história. São livros contemporâneos. Você pode estudá-los assim, você vai ter um conhecimento melhor da palavra de Deus. Mas Deus levantou os profetas para dizer para a nação que o Senhor queria um conserto e que o Senhor queria avivá-los. Infelizmente, meus irmãos, a nação de Judá não deu ouvidos aos profetas do Senhor, não deu ouvidos à palavra do Senhor, deram ouvidos aos reis que estavam levando o povo à idolatria cada dia mais, estavam levando o povo a se distanciar do Senhor, e o coração do povo ficou distante do Senhor. Por isso que tiveram um desfecho tão terrível. Mas nós aqui nesta noite, que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, receberemos esse avivamento do Senhor, porque o Senhor há de nos abençoar. E nós daremos ouvidos ao Senhor, daremos ouvidos à palavra do Senhor, e sairemos daqui nesta noite, avivados, renovados e abençoados para a glória de Deus. Amém? Que não sigamos o exemplo dos reis de Israel, nem dos judeus daquela nação, que possamos seguir unicamente o Senhor. Quando Deus levanta aqui o profeta Abacuque, nesse pior momento, no momento de maior crise que a nação de Judá estava vivendo, é interessante que o profeta Abacuque, ele não vai se dirigir aos reis, como os profetas faziam. Lembram-se que Natã ia falar com Davi, o rei Davi, sobre a nação. Natã era o profeta, Deus falava com Natã, Natã levava o recado a Davi. Deus falava com Isaías, Isaías levava o recado ao rei. Agora, com Abacuque é diferente. Deus falou com Abacuque, falou: olha, Abacuque, esse povo está profanando. Os reis estão trazendo a idolatria para dentro do templo. O povo está com o coração distante de mim. O que Abacuque faz? Se você ler todo o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos. Em momento algum ele vai falar com Joacás, com Jeoaquim ou com Joaquim, ou muito menos com Zedequias. Ele não vai falar com nenhum dos reis. Abacuque coloca o seu joelho no chão e ora ao Senhor pedindo: aviva, Senhor, este povo. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, essas pessoas. Aviva esta nação e traz transformação para esta nação. Esta é a oração de Abacuque. Esta foi a ação dele. Não foi reclamar, não foi levantar bronca. A ação de Abacuque foi colocar os seus joelhos no chão e clamar por avivamento, e clamar por renovo, e clamar por nova vida. Agora, por que Abacuque clama por nova vida? Por que ele clama por avivamento? A palavra avivar significa dar vida, e no seu segundo significado significa fazer viver, porque Abacuque sabia que somente Deus poderia dar vida. Só o Senhor Deus Criador pode dar vida. Existem muitos deuses que as pessoas adoram nos dias de hoje, muitos deuses, inúmeros, né? Os muçulmanos adoram a Alá, os católicos adoram a várias imagens, os budistas adoram a Buda,
Agora me diga uma coisa, queridos. Qual desses deuses trouxe vida? Qual deles tem poder para gerar vida? Qual deles tem poder para avivar ou fazer viver? Nenhum deles. Somente o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 2, verso número 7. Lá está escrito assim: e criou Deus do pó da terra o homem, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quando a gente assiste o filme da Bíblia, né? E Deus criou, Deus vai criar Adão. Aí a gente vê ali de repente um monte de fumaça, um monte de pó, e Adão ali de pé no jardim do Éden, ou sentado numa pedra muito grande lá numa cachoeira. Né? Mas quando nós vemos o texto aqui, nós vemos que Deus criou o corpo de Adão. E, entre aspas, é uma ilustração. Tá? É uma ilustração. Terceira vez, uma ilustração. Colocou ele deitado no jardim do Éden. Porque um corpo sem vida não para de pé. Um corpo sem vida não tem capacidade de ter ações, de andar, falar, caminhar. Um corpo sem vida não tem possibilidade de se relacionar, de amar, gostar, conversar com as pessoas. Não tem essa capacidade. Mas depois que Deus criou o homem, que colocou Adão ali no jardim do Éden, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí sim o homem foi capaz de se levantar, de ter ações, de andar, caminhar, de comer. Aí ele foi capaz de se relacionar, de amar, de gostar, de não gostar de alguma coisa. Aí houve essa possibilidade. E quando nós olhamos para a oração de Abacuque, ele está entendendo que o povo estava praticamente morto em seus delitos e pecados. Ele entende que o povo estava vivendo um tempo difícil, estava vivendo como morto, não estava tendo vida. Por isso que ele pede ao Senhor: aviva, ó Senhor, este povo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva esse povo novamente. Que eles sejam capazes de ter ações e que eles sejam capazes de se relacionar. Ações que agradem ao Senhor e se relacionar com Deus. Agora é interessante que Abacuque, quando ele vai orar, ele pede para que Deus avive a obra. Isso é o que está no texto. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não pede para avivar as pessoas. Ele pede para avivar a obra. Queridos, a obra de Deus não é o mundo. O mundo é a criação de Deus. A obra de Deus não é a igreja. A obra de Deus não é a evangelização. Às vezes a gente sai de casa quando a gente chama para vamos fazer a obra de Deus, né? Aquilo é a ordenança do Senhor. Evangelizar é a ordenança. A igreja é obra nossa. Nós temos que edificar uma igreja ao Senhor. Né? Ele vai nos abençoar. Mas nós temos que constituir essa casa, essa igreja a Ele. Efésios capítulo 2, verso número 10. Lá está escrito: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o que é a obra de Deus? É a nossa salvação. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Hoje, eu e você, homens e mulheres salvos, eleitos, predestinados para o Senhor, nós somos a obra de Cristo. É isso que o profeta está pedindo para que seja avivado. Não é o mundo lá fora. O mundo lá fora não vai experimentar o avivamento. Ah, pastor, mas tem um texto na palavra de Deus que diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor. O texto diz: se encherá do conhecimento da glória de Deus. Do conhecimento, ou seja, eles verão que aqui no povo de Deus está a glória de Deus e conhecerão que está no povo. Eles não se encherão da glória, se encherão do conhecimento. Ou seja, todos verão onde está verdadeiramente a glória de Deus. E é o que Deus está querendo fazer conosco.
Deus quer avivar essa igreja. Deus quer avivar cada cristão, cada membro, cada congregado, os nossos adolescentes, inclusive as nossas crianças. Inclusive os meus são os menores que nós temos por aqui, por hora, né? Daqui 5 meses vai ter concorrência, vai ter mais novo, né? Por hora. Mas é isso, irmãos, que o Senhor quer nos avivar. Muitos cristãos hoje que estão passando por crise, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, batizados, membros, exercendo ministérios, mas passando por crise. Por quê? Porque não são mais capazes de caminhar os caminhos do Senhor, ter ações, e não são capazes mais de se relacionar com Deus. Por quê? Porque o seu tempo assim não nos permite. Quantos deixaram de frequentar os nossos cultos? Quantos deixaram de frequentar a escola bíblica dominical? Quantos deixaram de orar em suas casas todos os dias? Quantos deixaram de ter um relacionamento com a palavra de Deus diário? Diário. Quanto tempo que nós levamos para ler 3 capítulos da Bíblia por dia? 15 minutos. Quanto tempo leva um capítulo de novela? 1 hora. Olha uma diferença. O que nós recebemos de Deus? Qual o conhecimento e o convívio que nós temos com Deus quando nós lemos a sua palavra? E qual o conhecimento de Deus quando nós assistimos a novela? É diferente, né? Muito diferente. Né? Onde estão os nossos valores? Agora começou de novo aquele tal de B mais B mais B. E como eu comentei com os irmãos aqui hoje de manhã, algo que me deixou muito chateado nessa semana, não me deixou nervoso, mas me deixou muito chateado. Muito chateado mesmo. Um irmão em Cristo, colocou no status dele: tomara que saia fulano de tal. Se ele estava torcendo para uma pessoa sair daquele lugar, é porque ele estava acompanhando. Isso me deixou muito chateado. Porque aquilo ali, ou eu muito me engano, aquela programação ela tem mais de 1 hora de duração por dia. Tem mais de 1 hora. E a pessoa vive uma vida espiritual terrível. Capenga na vida espiritual. Parece um bêbado. Andando na vida espiritual, trabalhando para todo lado. E lá gastando 1 hora lá com o Big Brother e largando a palavra de Deus de nada. Rede social, quanto tempo rede social nos consome? Eu só vou ver se alguém mandou alguma coisa aqui no meu WhatsApp. Acho que eu já vi aqui o Facebook, deixa eu ver o Instagram, deixa eu ver a outra plataforma aqui, deixa eu ver se o canal que eu sigo aqui se tem um vídeo novo. E a gente perde 1 hora com o trenzinho na mão. Quando nós podíamos ter um relacionamento melhor com o Senhor. Um relacionamento melhor com o Senhor. Quantos estão se projetando para participar do acampamento de carnaval? 2 dias apenas, imergidos entre o povo de Deus. Que nós possamos, queridos, analisar os nossos valores. Muitos cristãos estão vivendo uma crise. E o que nós vamos fazer nessa noite? Vamos sair dando bloco em todo mundo? Vamos criar vários posts para lançarmos ali no Facebook? Não. Vamos fazer uma única oração juntos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós queremos novamente o relacionamento com o Senhor. Queremos novamente uma vida diária com a palavra de Deus. Queremos novamente minutos de oração todos os dias. Nem que para isso a gente deixa de responder as nossas redes sociais mais tarde. A gente perde a programação da televisão. Aí nada disso importa. Nada disso importa. Se nós tivermos um bom relacionamento com o nosso Senhor. Este é o mais importante. Que possamos assim nos focar no relacionamento com Cristo, no trabalho da igreja do Senhor, no trabalho do reino de Deus,
nos envolvermos. Nós passamos aqui, acho que umas 6 atividades aí que nós teremos agora no mês de fevereiro, que possamos estar todos juntos aqui, possamos desfrutar desses momentos juntos, não porque esse lugar é diferente ou alguma coisa, mas porque nesse lugar nós temos uma comunhão maravilhosa com o povo de Deus, com o seu reino e com o Senhor. Amém, queridos? Você que deseja esse avivamento, convido você que se coloque em pé. Eu desejo, por isso que eu já estou de pé. Se você deseja esse avivamento na sua vida, não é na igreja, tá? É na sua vida particular, na sua vida pessoal. Coloque-se em pé, que Deus vai ministrar grandemente no seu coração e na sua vida. Pai Santo, Pai amoroso, olha para os meus irmãos aqui nesta noite, Senhor. Olha para esta igreja aqui nesta noite, que se coloca de pé dizendo: sou eu, Senhor. Sou eu esta pessoa que quer este avivamento. Sou eu, Senhor, essa pessoa que busca o avivamento nesta noite. Sou eu essa pessoa que busca que esta obra do Senhor começou na minha vida, de salvação, de transformação, de regeneração, seja avivada agora em nome de Jesus. Sou eu essa pessoa, Senhor, que quer dar um passo de avivamento nesta noite. Sou eu essa pessoa que quer abandonar aquele pecado que está todos os dias da minha vida, que está todos os dias no meu coração. Sou eu, ó Pai, essa pessoa que se arrepende do mal, se arrepende da distância do Senhor. Eu me arrependo, ó Pai, de todos os dias que nós não tivemos um contato com a Tua Palavra. Nos arrependemos, ó Pai, de todos os dias que passamos o dia inteiro e não tivemos um período de oração contigo, e pedimos agora: aviva o nosso coração. Arde em nosso coração a chama do Teu amor. Arde em nosso coração a chama do Teu amor. Que não sejamos, ó Deus, como aqueles reis de Israel, de Judá, que levaram para a vida cristã coisas do mundo, coisas mundanas, ó Pai, coisas profanas, que tinham tanto contato com o profano, que se distanciaram tanto do Senhor. Nós queremos, ó Pai, o contrário, fazer como o rei Jeoacás, que jogou tudo que era profano fora e restaurou o culto ao Senhor, restaurou a adoração ao Senhor. E neste momento, ó Pai, nós restauramos em nossos corações o culto, a adoração, a devoção, a oração, a vida de leitura da palavra, a vida de andar contigo, o amor a esta igreja, o amor a esta casa, o compromisso com este povo, o compromisso com o povo de Deus nesta noite. Ó Pai, somos nós, a Igreja Batista do Jardim Herculano, que clama por avivamento, que clama por renovo, que clama por nova vida em Cristo, que clama por um novo momento, clama por um novo tempo. Olhe para nós, ó Deus, estende sobre nós as Tuas mãos maravilhosas. Abra o céu sobre esta igreja nesta noite, sobre cada cristão que aqui está, sobre cada membro desta casa, e traz um avivamento sobrenatural sobre nós. Sopra, Senhor, sopra em nossas narinas o fôlego de vida, sopra em nossas narinas a vida espiritual, sopra em nossas narinas a vida contigo. Agora, Senhor, nós nos abrimos totalmente ao Teu mover, nos abrimos totalmente a Ti, nos entregamos ao Teu dispor e à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Te amamos, ó Pai, e queremos Te servir com inteireza de coração, abandonando o mundo, abandonando o pecado, os desejos dessa terra, e que possamos viver unicamente para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Pai, eu clamo ao Senhor, que não seja apenas uma palavra ministrada, que não seja apenas, ó Pai, mais um culto que nós vivemos aqui nesta igreja, mas que seja uma palavra de mudança na vida desta igreja, uma palavra de transformação para este povo, e que ao sairmos por essas portas, ao chegarmos em nossas casas, não venhamos a dormir antes de orar ao Senhor. Amanhã, ó Pai, não venhamos a passar a segunda-feira inteira sem orar, sem ter a leitura da palavra, sem nos relacionarmos contigo. Que seja, ó Pai, transformação de vida verdadeiramente e para todo sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Isso é o que nós queremos, ó Pai. Isso é o que nós queremos.
E somos tão gratos a Ti, porque o Senhor nos traz a Tua palavra, que nos transforma, que fala ao nosso coração, que nos muda e que nos molda segundo a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos cantar uma canção, queridos? Já tem uma preparada?